Bom, número 12, essa prova de 2018, repare aí mais uma questão que envolve geometria analítica, agora envolvendo equação da hipérbole. É um tema, geometria analítica é uma coisa que normalmente a gente no ensino médio não vê com tanto detalhe, principalmente essa parte final de cônicas, né, elipse, hipérbole, parábola, e na prova da SpaceX aí tem caído bastante. Então, agora a questão número 12, a questão que fala de hipérbole. Ele disse que a gente tem uma hipérbole com focos F1 e F2, onde aqui o F1 é o ponto menos 5, 0, o F2 é o ponto 5, 0. Ele disse que a hipérbole passa pelo ponto P, que tem coordenadas 3, 0, e passa pelo ponto Q, que tem coordenada 4y, onde esse y é maior que 0. Eu ia dizer que y é maior que 0, quer dizer que o ponto Q está acima do x, né? Que eu poderia ter a abscissa 4 aqui em cima ou aqui embaixo. Se ele falou que o y é maior que 0, o y do ponto maior que 0 quer dizer que ele está em cima. E aí, dado tudo isso, ele pediu a área do triângulo QF1P. QF1P. Bom, veja bem. Aqui para a gente calcular a área, apesar de ser uma questão de geometria analítica, eu vou pensar em área na geometria plana mesmo, com a fórmula mais simples possível de área de triângulo. Qual é a fórmula mais simples para a área de triângulo? É fazer base, que eu vou pensar aqui na base F1P, vezes a altura sobre 2. A fórmula mais simples para a área de triângulo é essa, né? Base vezes a altura sobre 2. Por que é melhor pensar nisso? Porque a base aqui é o seguinte, ele falou que o F1 é o ponto menos 5, 0. Então aqui tem 5. Né? Se o ponto é menos 5, tem x igual a menos 5, porque a distância aqui é 5. E o P é 3, 0. Então para cá tem mais 3. Então essa base F1P tem 5 para cá, 3 para cá. No total tem 8. Então a base é 8. E a altura desse triângulo está aqui, ó. Isso é a altura desse triângulo, mas a altura desse triângulo, H, coincide com a ordenada do ponto Q. Então isso aqui é o próprio Y do ponto Q. Então quer dizer, a área é base vezes altura sobre 2. A base é 8. Então aqui vai ficar 8 vezes a altura sobre 2. Por isso que sobrou lá 4 vezes a altura. E essa altura que eu preciso aqui para o triângulo, que é a distância do vértice até a reta suporte da base, é o próprio y no ponto Q. Então, se eu achar o y no ponto Q, que é um ponto que está na hipérbole, eu consigo achar a área ali só multiplicando por 4. E aí, para isso, a gente precisa achar a equação da hipérbole. Aí você precisa estar ligado na geometria analítica e entender e lembrar como é que funciona a equação da hipérbole. Nessa hipérbole, o que acontece? Os focos têm a ver com C, que a gente chama de C da hipérbole. A gente tem, aqui é o centro da hipérbole, está centrada na origem, aí eu tenho C para um lado, C para o outro. Como esse foco, né, tem aqui coordenada 5, 0, eu posso dizer que o C dessa hipérbole é 5. Da mesma forma, como eu disse que a hipérbole passa por esse ponto aqui, que está justamente no eixo x, né, porque é um ponto da forma 3, 0, a gente sabe que aqui, que é onde a hipérbole cruza o eixo x, daqui para o centro, a gente sabe que isso aqui vale A. Então, na hipérbole, a distância do foco ao centro a gente chama de C, e a distância aqui desse vértice ao centro a gente chama de A. Como esse aqui, no ponto P, eu tenho a abscissa 3, então essa informação aqui desse ponto me faz dizer que o A vale 3. E aí a equação da hipérbole com o centro na origem, ela é da forma x2, centro na origem e focos no eixo x, ela é da forma x2 sobre a ao quadrado, por isso que eu já usei o 3 aqui, menos y2 sobre b ao quadrado, eu preciso achar um tal do b aí, igual a 1. Quem é o b? Eu estou dizendo que a partir do momento que eu tinha que o c vale 5 e o a vale 3, eu estou dizendo que o b vale 4. Da onde vem isso? Vem dessa relação aqui, que envolve o C da hipérbole, que tem a ver com a distância do centro ao foco, o A da hipérbole, tem a ver com a distância do centro ao vértice,
e o B, que é o que aparece aqui na fórmula, aqui é A2, aqui é B2. E aí eu tenho um triângulo pitagórico bisurado, né? Porque o C é 5, o A é 3, vale um Pitágoras aqui com o C sendo a hipotenusa, então o cara que tem hipotenusa 5 e um cateto 3, o outro cateto é 4. Então por isso eu tenho a equação da hipérbole. É x2 sobre A2, que é 3 ao quadrado, menos y2 sobre B2, que é o 4 ao quadrado, igual a 1. Essa aí é a equação da hipérbole. Para fechar, eu vi que lá, né, para achar a área, eu tenho que achar o y no ponto Q. Só que esse ponto Q é o ponto da hipérbole que tem x igual a 4. Então, para eu achar o y, é só eu ir na hipérbole e substituir o x por 4. Foi o que eu fiz. Aqui no lugar de x ao quadrado ficou 4 ao quadrado. Então, ficou 4 ao quadrado sobre 9. Esse 3 ao quadrado aqui virou 9, né? Menos y ao quadrado sobre 16 igual a 1. Fazendo essa continha aí, a gente descobre que o y é 4 raiz de 7 sobre 3. Só que isso era justamente o h. Então, finalmente, né, a área que tinha sido 4h vai ser 4 vezes isso. 4 vezes 4 raiz de 7 sobre 3. Resposta final aqui, ó, vai ser 16 raiz de 7 sobre 3. Valeu!